Eu tenho curiosidade de falar com uma pessoa que está aqui, porque essa pessoa ela veio com uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi embora. Pode segurar. Ela foi embora. E aí, abençoada, essa pessoa continuou no ministério. A amiga dela que trouxe ela foi embora. E ela continuou aqui. Vem cá, meu amor. E mesmo assim, ela teve a história dela, do marido que faleceu. Não foi isso, irmã Neuza? E ela continua aqui, abençoados, conosco. Vamos ouvir um pouquinho da nossa irmã Neuza, a história dela, abençoados? Que gracinha. Ela até parece irmã lá, olha, as duas abençoadas. A irmã Neuza, até onde eu sei, abençoada, a senhora veio, a senhora conheceu o MGA, se eu não me engano, se eu estiver enganada, a senhora me corrige. A senhora conheceu o MGA através da nossa irmã, não era Geralda? Não é Geralda. Eu conheci. A senhora conheceu como? Não, a senhora veio com ela, mas então vamos lá. Como foi que a senhora conheceu o MGA? Não, eu Então, era da Universal, né? Mais de 20 anos eu era. Ó, a senhora vai ter que colocar pertinho, porque senão eles não vão ouvir a senhora. Então, eu vim da Universal, eu fiquei mais de 20 anos lá. Peraí, será que está ligado? Obreira lá. Som. Aumenta o microfone dela, abençoada. 20 anos na Igreja Universal. Obreira na Igreja Universal. Então, e aí essa colega minha, que ela veio depois aqui, ela questionava, eu também questionava. Assim, sempre eu lia, ouvia, e Deus falava comigo, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sabia o que era, eu falava, mas eu conheço a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Como que Deus fala comigo? Conheceis a verdade vos libertará. E eu ficava assim, questionando isso com Deus. Perguntando, como que é essa verdade? Que verdade é essa? Vai me libertar? Ué, se eu estou lendo a Bíblia todo dia. Já está servindo a Deus? Estou, então. E aí eu vi, aí essa minha colega começou a questionar e viu vários vídeos de lá da igreja dos pastores, lá aqui, né? E ela falou para mim, olha, a gente acho que está no lugar errado. E eu comecei, aí eu falei, ela começou para lá, e eu falei, não, eu vou ler. Ela falou assim, vamos, eu falei, não, eu vou ler. Aí lá eles pregavam que Abraão era pobre, ele não era rico. Então tinha muita coisa lá que a gente questionava sobre o que eles pregavam, entendeu? E aí então eu comecei a pesquisar na internet também. Sim. E um dia eu peguei o pastor. A MGA, não sei, foi Deus, não foi Deus mesmo. Mas nesse tempo a senhora estava ainda na Universal? Não, já tinha saído. Já tinha saído. A senhora ficou 20 anos na Universal como obreira. E a senhora perguntava para Deus, porque a senhora lia que conhecereis a verdade vos libertará. E a senhora fazia esse questionamento para Deus. Fazia. Que verdade que é essa? Que verdade? Ué, eu tô lendo a verdade. A senhora está servindo a Deus? Certo. Eu estou lendo. E aonde que está essa verdade? Então, eu ficava questionando. Questionando a Deus. Então, e aí, quando foi essa época, eu saí, entreguei o uniforme, que eles pagam o uniforme lá, e eles obrigam você a entregar o uniforme. Certo. Para eles, sapato, tudo, né? Entreguei tudo. E aí eu fiquei sem igreja. Igreja assim, né? Assim, às vezes eu ia tendo uma lá, mas eu falava, não é. E aí eu peguei, e esse dia eu estava no YouTube, e aí eu vi ouvi e vi, né, o MGA, o pastor pregando. Certo. E aí eu queria saber onde que era, né, essa igreja. E, olha, foi incrível, porque a gente ouvi também o Geraldo, né? Geraldo, lembra sim. Do Geraldo? Uhum, lembro. Então, e ele era longe, lá. Lá no Rio. Aí eu falei assim, aonde que é essa igreja, né? Até que um dia eu vi oratório. Eu falei, está tão pertinho de mim, né? Oratório, né? Não é 15 minutos de carro.
Então, aí eu vim aqui, a minha colega veio também. E eu Então, vim. mas daí quando a senhora veio, que a Geralda... É a Geralda, né? A Geralda. A Geralda veio com a senhora também. Veio. Vocês vieram juntas. Viemos. Não, eu vim primeiro. Certo. Eu cheguei Aí a senhora aqui- falou para ela do ministério. Aí ela gostava do outro, né? Certo. Ela gostava do outro. Aí eu falei, não, eu vou aqui, eu vou na universidade, vou no MGA, que é aqui, né? Aí eu vi, depois ela veio. Ela veio, ficou um tempo, saiu. Certo. E aí, como que foi para a senhora? Ela saiu e a senhora continuou. Não, E para a senhora, como que foi a diferença da senhora estar na Universal? Nós não estamos falando mal, nós estamos falando de onde que ela veio, tá, abençoada? Como foi para a senhora a diferença de uma igreja? Porque a Universal prega muito sobre campanha, que tem que fazer, subir no monte. Eu fazia. Eu dei mole, só não dei meu carro lá, porque meu marido não deixou na época. Mas a senhora queria dar seu carro lá? Meu carro, o outro carro que eu tinha. Mas para quê? Para ganhar o quê de Deus? Porque eles pregavam que se você tivesse um Fusca, e se você desse lá, você ia ter uma Mercedes. Aí o povo lá achando assim, você tem um barraco, você vende, dá lá para eles. Vai ter uma mansão. Você vai ter uma mansão. E aí? Aí todo mundo está iludido, né? Não, todo mundo entendi. Lá. Então, e eu dei muito lá, muita coisa eu dei lá. Mas não me arrependo, tá? Eu dei, a senhora fez as coisas pela fé. Pela fé, eu fiz pela minha fé. Aí depois, quando a senhora veio para cá, que a senhora percebeu que não era mais fazer as coisas por obras. E aqui a senhora vivia pela fé. Mudou o seu modo de pensar e o seu modo de ver. Imediatamente. Foi Deus que me... Assim, Jesus abriu meu entendimento. Meus olhos. E hoje, mesmo estando assim, sem o seu marido, uma vez que a senhora sempre veio, a senhora sempre procurou a igreja, nunca teve barreira para a senhora vir. Não. Hoje, para a senhora, é uma bênção estar aqui, vir ouvir a palavra. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço todo dia ao ministério, a pastora, né? E o ministério e a Deus também, né? Por me iluminado. E quanto tempo faz que a senhora está aqui no MGA, abençoada? Há uns 4 anos já. 4 anos? 4 anos. E a senhora viveu 20 anos como obreira da Universal? Universal. E para a senhora, tudo que acontecia lá, para a senhora era... estando lá era normal? Normal, né? Eles pregavam, fazia lá, pregava, e daí eu acreditava, né? Sim. Pela minha fé, eu acho que tudo eu fazia pela minha fé, né? Pela minha fé, né? E Deus me honrou e me iluminou, né? Para vir para a graça. Entendi. Conhecer a graça. E mesmo depois porque a senhora tinha sua amiga que vinha com a senhora, eu creio que vocês tinham bastante amizade. Isso não te abalou? A senhora continuou vindo? Não, ela falou que não queria mais. Eu falei, você segue o seu caminho que eu sigo o meu. Amém, glória a Deus. Se para você a verdade está em outro ministério, para mim eu vou continuar aqui nesse. Não, eu vou continuar. A senhora está certa. Eu falei, não, eu vou continuar onde eu ouvi a verdade, porque aí eu lembrava que eu questionava. Aonde está a verdade? Vamos voltar lá. Isso, a senhora perguntava para Deus, conhecereis a verdade vos libertará. E onde está essa verdade? Então, e hoje a senhora recebeu essa resposta. É verdade. Aleluia, a verdade. A senhora encontrou a verdade. É a verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje está liberta. Hoje eu estou liberta. Vive em graça. Em graça. Aí o marido veio, depois ele parou também, depois partiu, né? E eu estou vivendo e eu estou em graça. Glória a Deus pela sua vida abençoada. Graças a Deus, amém? A Deus, amém. Abençoada 4 anos em graça, mas abençoada uma história de 20 anos numa igreja da lei. Não é fácil, né? Mas como o Deus tem os seus predestinados, os seus escolhidos, ele vai lá e alcança, ele tira de dentro do sistema religioso e traz para viver em graça. Amém, ok. Não foi somente chamada, né, abençoada? A senhora foi escolhida. Por Deus. Amém. Então, glória a Deus pela sua vida aqui, abençoado. Amém, irmã Neuza? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus mesmo. Amém, abençoados? Então, quando você vê a irmã Neuza aí, você sabe que ela tem uma história. Uma história muito bonita de não retroceder, de ficar firme no ministério servindo a Deus. E não é fácil participar de um ministério 20 anos e depois descobrir o que Deus falou para ela. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Mas na onde está essa verdade? Ela encontrou a MGA que ministra a verdade na vida dela. Amém? Então, graça e paz, meu amor.
linda. Glória a Deus. Amém. E você pode ser o próximo. Amém, abençoados? Você pode ser o próximo. E eu tenho muita vontade de entrevistar. Hoje foi o pai. Peguei o pai de surpresa. Amém? E fica aí, Sara, que a sua mãe é sua mãe, você é você. Amém? Cada um de vocês, irmã Silvia, todos vocês, Gilson, tem uma história, hein, Gilson? Cada um de nós temos uma história. Como eu disse a vocês, o começo, nós estamos vivendo o meio em graça e teremos um fim que cada um de nós temos, mas isso pertence a Deus, o tempo que nós voltaremos para a glória. Amém? Feche os seus olhos, abençoados. Eu quero agradecer a Deus hoje pela vida do Reinaldo, da irmã Neuza, de todos vocês. Nós ouvimos testemunhos deles e eu louvo a Deus por saber que Ele é poderoso, Ele sabe a quem Ele tem chamado, a quem Ele tem escolhido, porque tem pessoas que vêm, ouvem e não foram escolhidos. Eles ouvem a graça, mas aqueles que permanecem são os escolhidos por Deus. Amém, abençoados? Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele que já iluminou os olhos do seu entendimento, já iluminou. Basta que você, abençoado, todos os dias reflita, sabe, nas ministrações, nas pregações. Ore ao Senhor teu Deus, fale com os anjos de Deus, porque Ele enviou os anjos para nos servir, e Ele nos serve a todo instante. Não pense que não tem anjos para ministrar na sua vida. Deus envia milhares de anjos para ministrar em nosso favor. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. Até domingo pela fé, no qual nós vamos saber a história de mais pessoas que se achegaram em graça. Amém?